Olá, já parou para pensar em como o corpo consegue transformar algo tão simples como um sanduíche na energia que a gente precisa para ter um pensamento? Pois é, vamos mergulhar nessa jornada incrível para entender a coordenação e o equilíbrio perfeitos que acontecem dentro de a gente o tempo todo. Essa é a grande questão, né? E para chegar na resposta, a gente precisa começar bem pequeno, lá na base de tudo, a célula. É ali, em cada um dos nossos trilhões de células, que a verdadeira mágica acontece. Então vamos lá. O primeiro desafio é o seguinte: como é que o combustível do mundo exterior, a nossa comida, consegue entrar em cada uma dessas células? Bom, elas têm uma espécie de portão superseletivo, a membrana plasmática, que não deixa qualquer coisa passar. Tudo isso que acontece ali dentro faz parte do metabolismo, que é basicamente o motor da vida. E todo motor precisa de combustível, certo? Para essas reações todas rolarem, as substâncias certas têm que entrar e o que não presta tem que sair. É um tráfego constante, mas que é perfeitamente controlado. E a célula controla se entra e sai de duas formas principais. Pensa assim, o transporte passivo é como descer um rio de boia, a favor da correnteza. Não gasta energia nenhuma. Agora o transporte ativo é o contrário. É como ter que remar rio acima, contra a correnteza. Exige um esforço danado, que vem na forma de uma molécula de energia chamada ATP. E falando no nosso combustível principal, a glicose, ela é um ótimo exemplo. Sozinha, ela não consegue entrar na célula. Precisa de uma ajudinha, um processo chamado difusão facilitada. Basicamente, uma proteína especial funciona como uma porta giratória. Ela agarra a glicose do lado de fora e a joga para dentro. Tudo isso sem gastar um pingo de energia. É um jeito muito inteligente de garantir que o combustível chegue onde precisa. Ok, então a gente já entendeu como o combustível entra na célula. Mas espera aí, como é que o pedaço de pão que a gente come fica pequeno o suficiente para isso? Agora a gente vai dar um zoom out, sair do nível da célula e olhar para o sistema que prepara esse combustível todo. Esse preparo tem duas fases. Primeiro, vem a digestão mecânica, que é o trabalho bruto, sabe? Mastigar, amassar, misturar, quebrar a comida em pedaços menores. Mas a transformação de verdade acontece na digestão química. É aqui que entram em cena as enzimas, que são tipo umas tesouras moleculares que cortam os nutrientes em pedacinhos minúsculos que as células conseguem finalmente usar. E olha, a eficiência do corpo nisso é um negócio de outro mundo. Para cada tipo de nutriente tem uma enzima específica que age num lugar diferente. A amilase, por exemplo, já começa a quebrar os carboidratos ali na boca mesmo. Mais para frente, lá no estômago, a pepsina começa a cuidar das proteínas. É uma linha de montagem perfeita, totalmente orquestrada. Beleza, o combustível foi processado, está no tamanho certo, e agora? Surge o próximo desafio gigantesco: como distribuir isso para cada um dos trilhões de células do corpo, da pontinha do dedo do pé até o último fio de cabelo. A resposta é, simplesmente, a maior e mais genial rede de logística que existe, o nosso sistema circulatório. Ele é a supervia expressa do corpo, que garante que nenhuma célula, em lugar nenhum, fique sem os suprimentos vitais que precisa para funcionar. E não pense que esse sistema só faz entrega, não. Ele também é o serviço de coleta de lixo, tirando os resíduos como gás carbônico. É um sistema de comunicação levando os hormônios de um lado para o outro. E ainda por cima, funciona como termostato do corpo e parte da equipe de segurança. É multifuncional. Um dos pontos de troca mais importantes dessa supervia toda fica claro nos pulmões. É ali, num processo chamado hematose, que o sangue faz um pit stop. Ele descarrega o gás carbônico, que não serve mais, e pega uma carga novinha de oxigênio. E o mais legal, isso tudo acontece por difusão simples, aquele mesmo processo passivo que a gente viu lá na célula. É um princípio básico que se aplica em todo lugar. Tá, mas e se acontece um acidente nessa estrada? Um corte, um vazamento? O sistema de entregas precisa saber se proteger e se consertar. E pode apostar que o sangue tem uma equipe de emergência especializada exatamente para isso. E a origem de toda essa equipe de defesa e reparo é um lugar só, a medula óssea. Através de um processo sensacional chamado hematopoese, um único tipo de célula-tronco dá origem a todas as células do sangue. Pensa só, de uma única fonte saem as hemácias que levam o oxigênio, as plaquetas que consertam vazamentos e todos os tipos de glóbulos brancos que são o nosso exército de defesa. E quando um vazamento acontece, a resposta é pá, instantânea, e acontece em 3 passos super rápidos. Primeiro, o vaso sanguíneo se aperta para diminuir o sangramento. Logo em seguida, as plaquetas chegam correndo e formam um tampão temporário.
E para finalizar, uma rede de uma proteína chamada fibrina cria um coágulo forte que fecha o buraco de vez. Esse processo incrível é a hemostasia. Muito bem, a gente já viu como a célula se alimenta, como a comida é digerida, como tudo é transportado e até como o sistema se conserta. Agora, vamos dar um passo bem para trás para ver o quadro completo. Como é que todos esses sistemas trabalham juntos para manter um ambiente interno estável que permite que a vida continue? O nome desse conceito que amarra tudo é homeostase. Pode pensar nela como o sistema operacional secreto do corpo. É o software invisível que está rodando agora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que tudo funcione em perfeita harmonia, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. Um exemplo perfeito da homeostase em ação é a nossa temperatura. Sabe quando a gente treme de frio ou começa a suar num dia quente? Essas reações são totalmente automáticas. São mecanismos de feedback que o corpo usa para manter a nossa temperatura sempre estável, ali pertinho dos 37 graus Celsius. Quando a temperatura do corpo começa a cair, um alarme toca no nosso termostato central, que fica no cérebro, o hipotálamo. Ele imediatamente manda os vasos sanguíneos mais perto da pele se fecharem para não perder calor e faz os músculos tremerem. Essa tremedeira toda gera calor e esquenta a gente de volta para o normal. E quando esquenta demais, a lógica é a mesma, só que ao contrário. O hipotálamo detecta o calor e manda um comando para as glândulas sudoríparas, é hora de suar. E quando o suor evapora da nossa pele, ele rouba o calor do corpo num sistema de resfriamento super eficiente que baixa nossa temperatura. É a homeostase em sua forma mais clara. Então, do sanduíche ao pensamento, cada etapa é uma parte de uma sinfonia. Da entrada de uma molécula de glicose numa célula até a gente suar para se refrescar, tudo é um universo de ação coordenada. É o maior ato de equilíbrio que existe e ele está acontecendo agora mesmo, neste exato momento, dentro de cada um de nós.